Imagine acordar e descobrir que o Botafogo pode ser vendido, não por uma escolha, mas por obrigação judicial. Uma disputa bilionária. Um fundo americano exigindo 250 milhões de euros em 2 semanas. Um possível conflito de interesses. E uma batalha na justiça que pode redefinir quem manda no clube. John Textor contra a própria holding que ele fundou. O que está acontecendo, afinal? O Botafogo corre risco real? E por que o Lyon virou peça central nessa história? Hoje você vai entender toda a linha do tempo dessa guerra empresarial que saiu dos bastidores e foi parar na justiça. Em 2022, o Botafogo entrou oficialmente na chamada Família Eagle. A holding Eagle Football adquiriu 90% da SAF do clube. Ao lado do glorioso estavam Lyon, Crystal Palace e Molenbeek. O projeto de John Textor era ambicioso. Um modelo de multiclubes com troca de dados, jogadores, gestão integrada e até conceito de caixa único. A ideia parecia moderna, global e estratégica, mas junto com a expansão vieram dívidas pesadas. Para comprar o Lyon, Textor cedeu 40% das ações da holding para levantar recursos, dando como garantia as ações do Botafogo e do Molenbeek. Ali começava uma engenharia financeira que anos depois explodiria. Em novembro de 2024, o órgão regulador financeiro do futebol francês, a DNCG, acendeu alerta vermelho no Lyon. Sem melhoria financeira, o clube poderia ser rebaixado. Em junho de 2025, o pior aconteceu. O Lyon foi rebaixado administrativamente para a segunda divisão. Isso abalou completamente a estrutura da Eagle. John Textor foi afastado do comando do clube francês em 30 de junho. Poucos dias depois, Michel Kang assumiu a presidência e o Lyon conseguiu reverter o rebaixamento, mas a relação interna na holding já estava estremecida. No meio da crise europeia, Textor fez um movimento decisivo. Ele transferiu os ativos e a SAF do Botafogo para uma nova empresa criada nas Ilhas Caimã. A operação envolveu venda da dívida da Eagle com o Botafogo, aumento de capital, emissão de novas ações, empréstimo de 100 milhões de euros, receitas futuras do clube como garantia. Tudo isso aprovado pelo Conselho Administrativo da SAF em 17 de julho. Mas a nova gestão da Eagle viu algo diferente. Para eles, havia um conflito de interesses. Textor estaria sendo vendedor e comprador ao mesmo tempo. A palavra fraude começou a aparecer nos bastidores. Então, a disputa saiu do campo corporativo e foi para a justiça. Em 31 de julho, a Justiça do Rio de Janeiro tomou uma decisão importante. Congelou as ações da Eagle na SAF do Botafogo. Isso impediu qualquer alteração societária que retirasse Textor do controle. Ou seja, naquele momento, Textor seguia no comando. Mas a Eagle reagiu. Entrou com um processo no Tribunal de Justiça do Rio para impedir que Textor tomasse decisões sem consultar a holding. O impasse virou oficialmente uma guerra jurídica. Em 27 de julho, Textor foi ao estádio Newton Santos e deu sua versão. Ele afirmou que não teme perder o controle, disse que o Botafogo está saudável financeiramente, e soltou uma frase forte: Botafogo financia a Europa e não o contrário. Segundo documentos do clube, transferências recentes como Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair teriam ajudado a aliviar a situação do Lyon. O Botafogo afirmou que o Lyon ainda deve cerca de 410 milhões de reais. A direção francesa contesta. A disputa já não era apenas societária, era também financeira e pública. Quando parecia que o cenário estava estabilizado, veio um novo terremoto. Em meio à disputa judicial no Brasil, surge um novo elemento que aumenta ainda mais a pressão sobre John Textor. Segundo a Bloomberg e o jornal francês L'Équipe, o fundo norte-americano Ares iniciou formalmente a cobrança de 425 milhões de euros emprestados à Eagle Football para a compra do Lyon em 2022. Até agora, Textor já pagou 175 milhões de euros, valor obtido após a venda de suas ações no Crystal Palace. Mas ainda restam 250 milhões de euros. E segundo os veículos internacionais, a Ares acionou uma cláusula contratual e estabeleceu um prazo curto para a quitação do valor. O clima nos bastidores europeus é de ruptura. De acordo com L'Équipe, o fundo teria perdido a confiança em Textor e estaria disposto a endurecer as medidas. E aqui entra o ponto que mais preocupa o torcedor do Botafogo. Em tese, se a dívida não for resolvida, o fundo pode pressionar por medidas mais drásticas, incluindo a venda de ativos estratégicos da Eagle. Entre eles, o Lyon, o Botafogo e o Molenbeek. Importante, isso não significa que o Botafogo será vendido imediatamente, mas significa que a disputa deixou de ser apenas uma briga societária interna e passou a envolver pressão financeira internacional. E quando fundos de investimentos entram em cena, o jogo muda de patamar. Vamos separar a emoção de fato. Hoje, Textor ainda está no controle graças à decisão judicial brasileira. Mas a estrutura global da holding está pressionada. Se a Ares assumir o controle da Eagle na Europa, pode haver repercussão no Brasil. Existe risco? Sim, estruturalmente existe.
É iminente? Ainda não. Mas o Botafogo deixou de ser apenas um clube dentro de um projeto multiclubes. Ele virou peça estratégica em uma disputa bilionária. Essa briga não é apenas sobre gestão, é sobre o modelo de negócio. O modelo multiclubes está sendo colocado à prova. O Botafogo vive um momento esportivo importante, mas nos bastidores, o futuro societário ainda é incerto. E quando decisões são tomadas fora do campo, o impacto pode ser gigantesco. John Textor fundou a Eagle, expandiu globalmente, comprou o Lyon, colocou o Botafogo no centro de um projeto internacional. Hoje, enfrenta a própria holding, enfrenta fundos bilionários e enfrenta a justiça. O que parecia uma família virou disputa, e o torcedor do Botafogo observa, atento. O futuro do clube está no campo, mas também está nos tribunais. Se você quer acompanhar cada desdobramento dessa novela empresarial que pode mudar o futebol brasileiro, já deixa seu like. Se inscreve no canal porque aqui a gente explica os bastidores com clareza, sem gritaria e sem torcida organizada de empresários. E comenta aqui embaixo. Você acha que o Textor sai mais forte dessa briga ou o Botafogo pode acabar sendo vendido? A discussão começa agora.